Olá, pessoal, tudo bem? Professora Sheila aqui. Eu vou tentar gravar pequenos vídeos para explicar um pouquinho como que faz cada lição, porque tô vendo que encontrar vocês está difícil, às vezes eu faço chamada e não aparece ninguém, todos os professores têm essa mesma dificuldade, enfim. E aí eu gravo uma pequena explicação e devagarinho vocês vão me chamando e perguntando e a gente vai tentando resolver. Em matemática, o ideal seria estar lá junto na escola, né? Mas vamos lá, ó. Vamos falar sobre essa primeira bateria de lições, que ela se chama áreas e perímetros, tá? Então, antes da aula oficial, eu fiz uma aulinha aqui que se chama Para Aprender, que são coisas que você tem que saber para poder entender a outra. Não adianta chegar direto na outra sem entender alguns conceitos, tá? Então vamos lá. Essa lição fala assim para vocês: ó, é um formulário, nome direitinho para a gente marcar presença. Eu preciso que vocês entendam o que é o comprimento, né? A gente ouve falar comprimento. É uma palavra, qual é o comprimento disso? A gente sabe. Mas por definição, comprimento é uma unidade de medida, é algo que pode ser medido, tá? Então, quando a gente fala em unidade, a gente mede assim, por exemplo, um pé é uma unidade de medida. Ele foi inspirado aqui, ó, no pé mesmo, tá? Você tem a polegada, que eles mediam em polegada, por exemplo, a tela da TV ainda é medida em polegadas, a tela do celular. Quantas polegadas tem o meu celular, né? É isso aqui mesmo, ó. 1, 2, 3, 5 polegadas, é isso aí mesmo, tá? Ah, quantos palmos de medida tem alguma coisa? Meu celular tem 1 palmo de medida, tá? Então, as convenções, por que é assim, né? Foi combinado, um belo dia a humanidade combinou. Vamos medir esse livro aqui em tantos palmos. Eles fazem lá, tá bom, 1 palmo e mais 4 dedos, tá? Então, o que a humanidade fez, né? Eles usavam uma medida chamada cúbito, né? Que é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio, que é esse aqui, né? Isso aqui era um cúbito, tá? Só que o que era o problema disso, né? Cada um tem um braço de um tamanho diferente, né? E aqui cúbito, o do meu braço é do seu braço, né? Então, olha lá, a diferença, a saída que eles encontraram para evitar a confusão provocada pela diferença do tamanho de uma pessoa para outra, né? Qual era o tamanho? Então aí eles convencionaram que esse cúbito mediria 52,4 centímetros. E aí fizeram em barrinhas, ó, construíram barrinhas de ferro. Tá? Essa foi uma medida muito utilizada, esse cúbito, tá? Então tem várias outras medidas, né? Tem jarda, libra imperial, milha, quantas milhas são daqui até tal lugar, né? A gente ouve falar na TV. Aí tem lá tudo sobre os povos antigos, né? Sumérios usavam cúbitos de tamanhos diferentes, romanos inventaram os pés, mais ou menos 30 centímetros. Nossa, cara, que pezão, né? 30 centímetros, tá? Essa unidade de medida ainda é utilizada. Quando eu mando esses textos assim, precisa dar uma lidinha. Não é para copiar nada, é para ler e tentar entender o que ele está falando, tá, gente? Tá? Aí, como é que a gente trabalha, né? Vamos ver aqui, ó, unidade de medida de comprimento, né? O fato de existirem vários sistemas não facilitava, né, a comunicação entre científicas e comerciais. Por quê? Né? Cada um usava a sua medida. E até hoje ainda tem diferença, né? Eu tenho que converter jarda em metros, né? Então essa conversão ainda é feita. Mas por convenção mundial, né? Hoje todo mundo usa o metro. Quantos metros? Tá, então se formou uma comissão que tinha como objetivo estabelecer uma unidade natural. Essa comissão de pessoas que fizeram um combinado, né? Vamos fazer um combinado. Então eles buscaram na natureza alguma coisa que pudesse ser copiada e estabelecida como um padrão.
Então, eu aposto com vocês que teve muita discussão sobre isso, né? Eu vou usar uma árvore para ser a medida. Não, vou usar o tamanho desse rio para ser a medida, né? Então, o que essa comissão, de tanta discussão, acabou chegando? Que o próprio planeta Terra, né? Podia definir uma unidade de medida de comprimento, né? Então, eles fizeram um projeto com as características, né? Do nosso planeta, que eles já tinham, através de instrumentos, ideia de que tamanho era o nosso planeta. Eles pegaram a 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. Olha só. Sabe essas linhas imaginárias dos meridianos, ó? Tá vendo aqui, ó? Esse é o meridiano. As linhas que mede a metade da Terra. Meridiano. Por isso que chama meridiano. Então, este é o padrão para 1 metro de distância. De onde que eles tiraram o tamanho do metro? Foi daí, né? A 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre, que dá 1 metro. Viu? Essa é a convenção. Por isso que todo mundo, o planeta inteiro hoje aceita que o metro tem esse tamanho. Porque eles chegaram à conclusão através de um elemento da natureza, no caso, o nosso próprio planeta Terra. Tá? Então, o metro, a distância entre duas marcas, numa barra de platina, depositada no Museu Internacional. Tem lá o metro. Tem até uma outra figura, eu não coloquei aqui para vocês, mas tem um museu lá dizendo, esse aqui é o tamanho do metro. Ó. Tá vendo? Atualmente a definição do metro já não é mais a mesma. Em 1980, o metro foi definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz. Aí já mudou a conversa, não é mais o tamanho da Terra. Durante o intervalo de tempo de 1/299.793.458 segundos. Então, quando eu pisco uma luz, nesse 1 segundo, 299 é o tempo que ele vai dar o metro que a gente utiliza hoje. Tá? Então, isso tudo é história, gente. Mas para a gente saber que tudo que a gente tem hoje não saiu do nada, né? Os cientistas chegaram a conclusões. Então, tá aí, ó, uma explicação do que é um metro linear para vocês. Aqui são pessoas medindo os metros. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente tentar enxergar melhor. Vou conseguir dar um zoom aqui. Então, a gente tem um decâmetro, que são 10 vezes 1 metro. Então, um decâmetro é a mesma coisa que 10 metros, certo? Um hectômetro são 100 metros. 1 quilômetro, a gente já está mais acostumado, né? 1 quilômetro tem 1.000 metros, certo? Pequenas distâncias, a gente então vai lá e divide, né? 1 decímetro é 1 metro dividido por 10, que é 0,1 metro. 1 centímetro é 1 metro dividido por 100, né? Eu pego o metro, pico em 100 pedacinhos. Ele dá para mim 1 centímetro. 1 milímetro, eu pego o metro e pico em 1.000 pedacinhos. Esse é 1 milímetro, vem de 1.000, tá? 100, 10. Decímetro a gente quase não usa, né? No dia a dia, tá? Então, a gente organiza, padroniza assim, né? 1 quilômetro tem 1.000 metros, os múltiplos de metro. 1 hectômetro, 100 metros, decâmetro, 10 metros. 1 metro é 1 metro mesmo, 1 decímetro, 1 centímetro, 1 milímetro, né? O que a gente mais utiliza. Aqui tem pessoas medindo, né? Quais são os instrumentos de medida? Fita métrica, trena, que é um outro tipo de fita métrica para construção civil, né? A trena é durinha, então ela consegue enroscar aqui uma ponta e puxa. Por isso que tem essa enroscadinha. O método de carpinteiro, que é aquele que desdobra, que vira assim, alguém já viu? Ele abre e vai ficando uma coisa grandona assim. E a régua mesmo, que existem de vários tamanhos, uma régua graduada simples, né? Que tem uma pessoa medindo uma madeira. Tá? Então deixa eu voltar os zoom aqui.
o que é o nosso exercício, gente? Ó, o gráfico mostra a extensão, né? O comprimento aproximado das linhas de metrô de algumas cidades do mundo. Então, tem aquelas cidades que a gente tem aqui para comparar, ó. Xangai, Pequim, Nova York, Londres, Tóquio, são em várias cidades. Seul, Coreia, né? Paris, na França, Cidade do México, Santiago, no Chile, São Paulo e Brasília, tá? Cidade de São Paulo tem metrô. Estado de São Paulo não tem metrô. Enfim, esse exercício é para vocês verem, ó, quem mais tem metrô? É Xangai, olha, tem 570 quilômetros de metrô. Tá, então repara no gráfico, aí vocês vão responder para mim, ó. Qual é o maior? Quantos metros ele tem aqui? Qual que é o maior no nosso gráfico? É Brasília? É Tóquio? Qual que é a maior? Qual cidade que tem mais metrô? Analise o gráfico. Responde aqui, o nome da cidade e quantos metros ela tem. Ele tem. Aí vai, outra. Em qual continente fica a menor extensão metroviária? E que cidade é essa? Aí que tá. Para responder essa, vocês vão ter que ir lá no Google e ver em qual continente fica cada cidade dessa, certo? Por isso que eu não falei muito, porque vocês têm que trabalhar para aprender, certo? Então, por exemplo, lá no Google, coloco lá, qual continente fica Xangai? Pumba! Não vou deixar vocês verem a resposta aqui. Façam seu trabalho de casa, tá? Qual continente fica Pequim? E quantos metros? Nova York, quantos metros? Continente, não é país, gente, tá? E qual continente fica a menor extensão? Né? Qual que é a menor aqui no nosso gráfico? Que cidade é? Ups. E que continente ele está? Ela está essa cidade, tá? E aí tá perguntando em quantos quilômetros a linha de metrô de Tóquio é mais extensa do que a de Seul? Em que continente se encontram essas duas cidades? Então são duas perguntas, três perguntas, ó. Então em que país? Então são três coisas para vocês responderem, ó. Quantos quilômetros Tóquio tem a mais do que Seul? Certo? Então tem que fazer uma conta. Vai lá no papel, ó. Tóquio, tá? Escreva assim, Tóquio. Ops. Cadê? O que eu escrevo, gente? Tóquio. Tantos metros. Olha lá no meu gráfico. Tóquio. 292 metros, né? Metros. O que é a pergunta? Seul, 286 metros. Seul, 286. Seul, ups. Então, o que eu faço para saber a diferença? Faço uma conta, né? É um menos o outro. Vai ver qual é a diferença entre eles dois. 292 menos 286. Deixa eu ver. 292 menos 286. Faço essa conta. O maior, 292, tem mais que 286. Qual que é essa operação, né? Diferença é menos. Não vou responder para vocês. E por último, quantos metros a linha de metrô de São Paulo tem a menos do que a cidade de Nova York? Mesma coisa, eu pego lá a cidade de Nova York, vejo quantos metros tem
e coloco os metros da cidade de São Paulo. A menos, faço a continha de menos. Aqui, ó, aqui tá perguntando a mais, né? Então presta atenção. Uma tá perguntando, as duas eu tenho que descobrir a diferença. As duas, resposta da operação é de menos. Mas veja o que é a pergunta, ó. Tá perguntando quanto que Tóquio tem a mais. E aqui tá perguntando quanto é que Nova York tem a menos. Certo? Gente, vocês têm que ler devagarzinho para entender o que pergunta cada coisa. Tá, pessoal? Depois eu vou tentar marcar com vocês uma conversa para a gente ir resolvendo. E obrigada por enquanto. Podem me ligar, tá certo? Até mais.